Ele, que não tinha beleza nem formosura, filho de uma virgem com pai adotivo, cresceu, se tornou um varão perfeito, da estatura perfeita, porém, em uma sociedade do Império Romano, onde o status social de um homem, na maior forma que ele poderia chegar, era ser um grande patriarca de muitos filhos e clãs, ele simplesmente escolheu o celibato e não fazia muita questão de estar rodeado pela sua família. Para falar a verdade, desde os 12 anos, esse cara que a gente vai falar no vídeo de hoje já estava preocupado com outras coisas. Seus próprios irmãos não criam nele. De quem que eu tô falando? Jesus, o inimigo número 1 da família tradicional. Vamos de volta para EBD, né? Aproveita já para se inscrever aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa aprender um pouco mais sobre novas perspectivas de ler os textos bíblicos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muita gente nesse Setembro Amarelo. Como vocês sabem, o tema desse mês do De Volta a EBD, aqui do quadro, que faz parte do Reino em Pessoa, gerido pela minha amiga querida Agnes Alencar, é sobre famílias. E não é qualquer tipo de família, quase que casos de família, eu diria uma grande família, aqui sobre as narrativas da Bíblia, os parentescos, como que se davam essas famílias bíblicas. E quando a gente fala de Jesus e da igreja, parece que a família é um tema central. Porém, nos 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia, a última coisa que Jesus fez foi defender a família. E eu não consigo entender por que tanta gente na igreja cristã fala que é um cristão, um cidadão de bem, que defende a família tradicional, sendo que Jesus nunca defendeu esse tipo de coisa. Se você não acredita no que eu tô falando, vem comigo nesse vídeo que eu vou te provar biblicamente, tá? Que Jesus nunca foi esse cara conservador igual a galera gosta de pintar. Assim, primeira coisa que eu tenho que te falar é que eu não sou uma pessoa anti-família. Pelo contrário, eu amo famílias, amo tudo que a nossa família pode proporcionar, até porque ela é o primeiro contato que a gente tem com a nossa sociedade. Então é muito a família que vai conduzir a maneira que a gente enxerga o mundo. E quando a gente olha para os evangelhos e como Jesus lidava com o cotidiano, se comunicava com as pessoas, ficava claro ali a relação da família dele no ensino. Quando você lê as parábolas, por exemplo, do fermento que leveda a massa, como que Jesus, um homem, sabia dessas coisas? Muito provavelmente ele aprendeu com Maria, sua mãe. Assim como ele falava tanto da colheita, da natureza, tudo isso provavelmente ele aprendeu com o seu pai. Então, assim, é muito bonito ver essa relação de Jesus com a sua família, mas eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês outros contrapontos. Apesar de Jesus ter reverência pelos seus pais até certo ponto, o que ele mostra na narrativa dos evangelhos são palavras muito duras com essa ideia de família nuclear. Vou trazer alguns versículos aqui exemplificando isso para vocês. O primeiro começa com Mateus 10, versículo 37 ao 39, quando Jesus disse assim: "Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a própria cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida vai perdê-la, mas quem perde a própria vida por mim vai encontrá-la." Se a gente for mais à frente ainda nos evangelhos, a gente chega no texto que eu acho assim, um dos mais emblemáticos da Bíblia em relação a Jesus e a família. E é um pouco da visão que eu quero trazer para você hoje, justamente nesse mês do Setembro Amarelo, onde muitas questões familiares costumam engatilhar as pessoas que estão aí em situação, de dificuldade emocional, de problemas psicológicos e etc. Ele fala assim em Mateus capítulo 12. Alguém disse a Jesus: "Eis que tua mãe e os teus irmãos estão ali fora querendo falar contigo." Respondendo, ele disse à pessoa que tinha o avisado: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E apontando com a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe." Se a gente for mais além, dentro dos evangelhos, tem uma passagem muito interessante, acho que no evangelho de Lucas, que uma mulher vira para Jesus e fala: "Bendita aquela que te gerou no ventre." E aí, Jesus em seguida já corresponde falando: "Não, bendita é quem faz a vontade do meu Pai, mais abençoado ainda é quem segue a vontade divina." E a gente costuma ter uma leitura de Cristo muito benevolente, mas a gente não costuma problematizar como que foi para ele ser um homem que tinha essa mensagem, do Messias, essa missão, dentro de uma sociedade judaica.
Porque assim, a gente está falando de um momento em que o Império Romano dominava os judeus ali naquele contexto da Palestina. E quando a gente fala da cultura romana, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, toda a organização política e estrutural greco-romana era baseada nessa figura central do pater familias, que é esse homem patriarca, né? Que tem a responsabilidade de cuidar dos seus agregados. E aí a gente está falando da esposa, a gente está falando dos filhos, dos escravizados, né? Então, assim, toda a relação, a economia, a política girava em torno dessa ideia do pai, de família. E Jesus, um homem jovem, né, dentro desse Império Romano, escolheu se abster disso tudo. Pior do que isso, diferente do que a lei judaica dizia de honrar pais e mãe, né? Jesus o tempo todo está desafiando assim a autoridade desses pais. Começa ali no Evangelho de Lucas, na primeira palavra que sai da boca de Jesus, que é durante o seu bar mitzvah, que é o quê? Quando os judeus chegam ali à maturidade, de acordo com a lei mosaica. Jesus tinha 12 anos, está fazendo a sua viagem, né, com seus pais ali para Jerusalém, conhecendo o Sinédrio, aprendendo da Torá, e ele vai embora, assim, deixa os seus pais para trás. E quando os pais aparecem procurando ele, José e Maria, super preocupados, ele fala: olha, eu estava na casa do meu pai, por que vocês estavam me procurando? Sempre trazendo pra gente essa noção de que o chamado, o ministério dele, o evangelho, estava muito acima da nossa expectativa terrena dessa família nuclear. E eu também tenho uma coisa interessante para falar para vocês. Por quê? Mais do que reforçar a ideia de que para Jesus a família dele era a comunidade que andava com ele, a gente precisa olhar para essa comunidade que Jesus estava construindo ali naquele momento do Império Romano. Semana passada foi o lançamento da 5ª temporada do The Chosen, né, que é uma série que eu gosto muito, e eu tava vendo de novo os episódios da primeira temporada, e uma delas que mais me emocionou foi o encontro de Jesus com a mulher que era atormentada ali pelos demônios, né? E a série lida com isso de uma maneira muito bonita. Sendo que dentro da cultura judaica, as pessoas que manifestavam esse tipo de problema espiritual, seja de deficiência física, que era uma perspectiva muito capacitista até, mas a gente tem que entender o contexto da época, se você tinha lepra, se você era cego de nascença, enfim, uma série de questões, você não estava apto para conviver socialmente com as pessoas. E é muito interessante como que Jesus, ao entrar na vida dessas pessoas desgraçadas, desgarradas, sem família, sem um cuidado, ele se mostra então como uma opção, um acolhimento a quem não está dentro desse contexto político que envolve a família nuclear. Porque assim, a gente costuma olhar para os textos e falar: realmente, Jesus tinha misericórdia com os excluídos, com as pessoas ali necessitadas, com os órfãos e com as viúvas, mas a preocupação dos apóstolos com os órfãos e as viúvas, principalmente, né, numa perspectiva social, é porque, gente, dentro da cultura greco-romana, se você não tá debaixo da asa do pater familias, você tá completamente vulnerável. Então, quando Jesus se mostra anti-família nuclear, dizendo assim: olha, não é o meu laço consanguíneo que vai dizer quem é minha família, mas sim a minha comunidade, quem caminha comigo, olhando para essas pessoas que estão marginalizadas, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem cuidado do Estado romano, que está longe da asa do pater familias. Essas pessoas eu chamo de filhos, essas pessoas eu chamo de co-herdeiros, de irmãos, de irmãs, que estão debaixo da tutela de Deus. E para você entender a dimensão dessa perspectiva que eu tô trazendo para vocês, eu vou usar aqui uma citação de um livro maravilhoso que eu tô lendo agora, e eu já comentei aqui com vocês, que é muito oportuno para essa temática que a gente tá falando agora. No livro da Karen Colares, Submissão Feminina, uma leitura bíblico-feminista, ela tem um capítulo que ela vai falar justamente sobre a construção do patriarcado greco-romano em relação aos textos de Paulo, mais especificamente da carta aos Efésios, quando ele fala ali da comunidade, enfim. E aí essa citação é de um autor chamado Moulton, que ele está falando sobre essa nova leitura dos Efésios, que está no livro da Karen. Diz assim: os membros das comunidades pós-paulinas
falam de si próprios como família, usando retórica de parentesco e afeto, de pertença, de bênção e de mutualidade. Deus é o seu Pai, o grande pater familias, de quem todas as famílias do céu e da terra tomam seu nome. Eles são filhos de Deus, irmãs e irmãos na nova casa de Deus. Eles usam termos familiares não apenas para se referir a si próprios, mas também para se distinguir dos estranhos. Então esse texto me chamou muita atenção porque a gente passa batido nessa configuração nova familiar que Jesus está trazendo e a gente perde a dimensão revolucionária que isso traz para o contexto imperial romano. Porque, afinal de contas, se existe uma sociedade organizada em torno desse pai de família, desse grande líder de clãs, sabe? Que ele tem responsabilidades com um monte de gente agregado, inclusive de escravizados, que não eram considerados ali participantes de fato dessa sociedade. Jesus está dizendo que agora essas hierarquias já não conseguem mais, assim, existir dentro do evangelho. Então, se você tem um escravizado e você está dentro da perspectiva do evangelho, ele não é mais um escravizado, ele é seu irmão. Ele tem uma herança direta no reino de Deus com você. Isso pra gente hoje parece uma coisinha boba, mas numa sociedade que se baseava nessa opressão, nessa hierarquia desse pai de famílias, é muito revolucionário. A gente está falando de mulheres escravizadas, exploradas, que ao aceitarem o cristianismo, entendiam que agora elas tinham uma família que supera a expectativa social da época. Se existe o Império Romano dizendo que eu não valho nada, se existe ainda fariseus que me condenam pela minha condição física ou pela raiz do meu nascimento, por eu ser pagã ou isso e aquilo, existe um Jesus que acolheu todos os desgraçados da terra ao abraçar a gente com a sua graça divina. Então, se a gente não tinha herança nessa terra, se a gente é visto como órfão ou viúva de uma sociedade que não olha para nós, existe um Jesus que se sacrificou e derramou esse sangue por nós, para que hoje a gente pudesse dizer que somos filhos e filhas de Deus e que já não há mais condenação sobre nós. Então, nesse Setembro Amarelo, eu quero te lembrar que Jesus nunca poderia defender uma família tradicional que escolhe deliberadamente excluir aqueles que ele abençoou e chamou de filhos e filhas. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal, dar um like aqui e compartilhar para quem está precisando dessa mensagem nesse Setembro Amarelo. Um beijo e até a próxima!